Glória a Deus, aleluia. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Nós estamos aqui nessa quinta-feira maravilhosa, essa quinta-feira abençoada de Deus, quinta-feira onde nós iniciamos uma nova campanha para alimentar a minha fé, a sua fé. Essa campanha com o tema Heróis da Fé. Serão 7 quintas-feiras, onde nós traremos a palavra de Deus, homens extraordinários, homens que viveram coisas extraordinárias em Deus pela fé. E hoje nós damos início à primeira quinta-feira. Eu quero convidar você a reunir a sua família, a chamar a sua família, a fazer aí na sua casa um culto em adoração ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos ser abençoados. Hoje é só a primeira quinta-feira. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, nós vamos falar sobre um personagem conhecido como herói, como o pai da fé. Abraão, conhecido como o pai da fé. Eu peço que você abra em Romanos capítulo 4, versículo 18, a partir do versículo 18, que diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Por enquanto até aqui. Paulo está falando aqui sobre Abraão, e Abraão, esse pai da fé, Abraão, ele é a base histórica do judaísmo, ele é a base histórica do islamismo e também do cristianismo. Esse homem que foi conhecido como amigo de Deus, ele é adorado pelos islâmicos porque ele é pai de Ismael. Ele também é adorado pelo judaísmo, pelos judeus, porque ele é a origem dos judeus. E para nós cristãos, ele é um grande personagem, porque foi através dele que Deus faz uma aliança, e da sua descendência nasce Jesus, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por isso, nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós, em Gálatas está escrito, eu quero pedir para você abrir, em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 9, está dizendo assim, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que da fé é que são os filhos de Abraão. Continua 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Para nós cristãos, ele é ascendência espiritual, ele é o nosso primeiro, o pai, aquele que fez aliança com Deus, de modo que os que são da fé são abençoados no crente Abraão, Paulo está dizendo. No versículo 28 e 29, ainda aqui em Gálatas, diz, desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. O livro de Mateus, ele vai iniciar falando sobre a genealogia de Jesus, e vai falar sobre o filho de Davi e filho de Abraão. Nós
somos filhos de Abraão, somos dessas famílias abençoadas nessa promessa, nessa aliança que Deus fez com Abraão. Sendo assim, nós precisamos falar desse homem, um pouco da fé deste homem. Nós precisamos aprender com este homem os passos, a vida dele, aquilo que a Escritura deixou para nós, porque nós somos herdeiros dessas bênçãos que foi feita na aliança com Deus, lá atrás com Abraão e Deus. Quando Deus revela a Abraão a sua vontade para Abraão, quando Deus começa a revelar para ele, lá em Gênesis capítulo 12, que eu quero que você entenda que esse homem conhecido como pai da fé, que teve essa aliança com Deus, uma caminhada com Deus, ele teve promessas, e nós vamos falar sobre essas promessas, e uma dessas promessas é que todas as famílias da terra seriam benditas na sua geração, na sua descendência, porque dele viria Jesus. Por isso eu quero convidar você a abrir em Gênesis. Nós vamos lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus começa a revelar a Abraão sobre a sua vontade. E diz assim, capítulo 12 de Gênesis: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma aliança, Deus revelando a sua vontade a Abraão, e ele faz algumas promessas. Ele diz da vontade dele de fazer na vida de Abraão e através da vida de Abraão. Abraão aqui é um homem pagão, um homem ímpio, um homem que crê em outros deuses, é um homem que não tem filhos, casado com Sarai ou Saraí até então, filho de Terá, e está lá na terra de Ur, onde ele nasceu. E Deus o chama e faz uma aliança com ele, e diz para ele: eu engrandecerei o teu nome, eu te farei uma grande nação, eu te darei terras, e em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Há uma promessa de Deus, mas essa promessa de Deus, ela vem condicionada. No versículo 1, vai apresentar algumas das condições de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Aqui há uma condição para ele. E a primeira lição que nós temos que aprender com esse homem chamado pai da fé, é que nós teremos que ter fé para renunciar. Sai da tua terra. É isso que o Senhor diz para ele. A primeira palavra de Deus para Abraão é renúncia. É que ele renuncie à vontade dele. A renúncia aqui significava abandonar a sua segurança, significava abandonar a sua zona de conforto, abandonar a sua família, de estar junto com a sua família, um lugar de estabilidade, um lugar de apoio, e ele deveria renunciar isso para confiar totalmente em Deus e ir para onde Deus estava o chamando. Há uma bênção condicionada a uma atitude de Abraão, e essa atitude é renunciar para poder viver o que Deus tem para a vida dele. Nós temos que aprender com Abraão, porque tem muita gente querendo aumentar a sua fé, viver de fé em fé, viver aquilo que Deus tem para a vida dela e através da vida dela, mas não está disposta a fazer renúncia nenhuma. Ela não quer renunciar os seus desejos carnais, ela não quer renunciar o pecado, ela não quer renunciar uma amizade, ela não quer renunciar um relacionamento tóxico na vida dela, ela não quer renunciar talvez uma posição na sociedade. E Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele será salvo. Renunciar à minha vontade, porque agora eu nasci de novo e estou em Cristo, portanto o velho homem morreu com seus feitos e agora nasce um novo homem.
e esse novo homem vai se revestir de tudo aquilo que é de Deus, mas ele vai lançar fora o pecado, ele vai lançar fora a palavra torpe, ele vai lançar fora os relacionamentos que não edificam, ele não vai se assentar na roda dos escarnecedores, ele não vai se deter no caminho dos pecadores, ele não vai ouvir conselho dos ímpios, porque ele vai renunciar o pecado, o mundo, a carne, para viver a vontade de Deus. Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo? Eu nego a mim mesmo todos os dias quando eu acordo, todos os dias quando eu vou trabalhar, todos os dias na minha casa, todos os dias quando eu estou com o celular, quando eu falo com um funcionário, quando eu falo com um amigo, quando eu falo com o meu patrão, no meu modo de agir, em tudo que eu for fazer, por obras ou por palavras, eu faço em nome de Jesus, dando glória ao Pai, renunciando a minha vontade, renunciando os desejos carnais, porque eu preciso renunciar o eu para que eu possa viver a vontade de Deus. É a primeira palavra que Deus dá para Abraão. Há um monte de promessas. Há a promessa de engrandecer o nome, ninguém conhecia Abraão. Há a promessa de uma nova terra, há uma promessa de bênçãos. Quem não quer receber promessas com palavras de bênçãos na nossa vida? Quem não deseja receber uma promessa, uma palavra de uma grande conquista, de uma grande vitória, de prosperidade financeira, de prosperidade no seu nome? Quem não gosta de receber uma palavra das promessas de Deus? E ela está recheada de que o que Deus tem para você, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não desceu ao seu coração, de coisas maravilhosas que Deus tem para você. Caminho de paz e não de guerra, prosperidade na tua vida, em todas as áreas da sua vida. São promessas de Deus para mim e para você. Mas para que nós possamos viver, nós temos que aprender a andar pela fé. E andar pela fé, o pai da fé já nos mostra no primeiro versículo, quando Deus o chama, ele precisa renunciar. O que tem na sua vida hoje, que você precisa renunciar, para que Deus reine 100% na sua vida? Renúncia na sua casa, renúncia no trabalho, renúncia nas amizades. Talvez você tenha renunciado muitas coisas, mas Deus tem te pedido mais renúncias. Deus tem te cobrado de mais renúncias. Talvez você tenha pedido de viver o novo de Deus, porque ainda há sujeira, ainda há pecado, ainda há coisas para você renunciar. Porque no pecado o Senhor não anda junto. Nós temos um exemplo claro na Bíblia de quando Acã toma as coisas escondido, a capa babilônica, e ele esconde o ouro e a prata na sua tenda, quando eles vão invadir Jericó, quando eles vencem Jericó, e ele achou que estava ali fazendo algo que ninguém ia saber, ele enterra na sua tenda. Mas quando Israel tem que ir para Ai para conquistar, e lá eles enfrentam uma grande derrota, o Senhor traz à tona, o Senhor traz aquilo que estava escondido, e mostra quem estava em pecado. E Deus diz: aonde vai o pecado, eu não vou. O Senhor nos ama, apesar de sermos pecadores, mas nós precisamos renunciar o pecado para andarmos com Deus. E Abraão nos ensina isso com uma grande lição, dizendo sim. E a primeira atitude de Abraão é sair da sua casa, é sair da sua parentela e ir para onde Deus havia chamado ele para ir, crendo contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades. E a segunda lição que nós aprendemos com ele é que nós precisamos ter fé para mudar o nosso caráter. Deus vai dizer para ele: sê tu uma bênção. É impossível ser uma bênção, é impossível ser bênção na mão do Senhor, ser bênção na vida das pessoas, sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter fé para caminhar com o Senhor e ter uma mudança completa no nosso caráter.
Ser cheio de Deus significa ter o caráter de Deus nas nossas vidas. Abraão decide obedecer. Abraão decide ir aonde Deus mandou ele ir, na terra que ele havia prometido. E agora Abraão sai. Mas Abraão, assim como eu e você, ele tem deformidades no seu caráter. Abraão, assim como eu e você, temos deformidade no caráter, ele também tinha. E quando Abraão, com o povo que estava com ele, desce ao Egito, chegando no Egito, ele chama sua esposa Sara, sabendo de um dos costumes que o egípcio tinha, ele diz para Sara ajudar ele em uma mentira, e ele diz para Sara mentir, e ele usa da mentira, e por causa daquela mentira, Faraó podia ter matado Abraão, podia ter dizimado aquele povo, porque Abraão tinha uma deformidade no seu caráter, ele tinha promessa na vida dele. Mas aqui inicia a caminhada de Abraão, e na primeira questão que acontece, onde ele acha que ele pode perder a vida dele, ele tira os olhos da promessa e ele mente para tentar dar uma ajudinha a Deus. Entenda que tudo que tem Deus não tem pecado. Entenda que você não precisa dar uma ajudinha para Deus, e nessa ajudinha você quebrar princípios da palavra do Senhor. O Senhor não é um Deus de confusão. Quando você lembra da promessa que você tem, do Deus que cuida de você, você não mexe com mentira, você não mexe com o pecado, você vai sendo transformado de fé em fé no seu caráter, e Abraão precisava ser tratado no caráter dele. Você não pode tentar negociar isso com Deus. Deus trabalha no seu caráter e no meu caráter, porque nós precisamos ter o caráter de Deus. Andávamos no pecado conforme nós achávamos o que era certo e errado, não tínhamos entendimento, mas agora que somos livres, foi aberto e agora aos nossos olhos, e nós temos agora a mente de Cristo. Como mente de Cristo, nós temos uma mente renovada, transformadora, todos os dias, não me conformando com esse mundo, e agora indo tendo um caráter transformado por Deus. E é isso que Abraão precisa. E nesse processo Deus vai continuar tratando Abraão, para que ele tenha o caráter formado, o caráter forjado. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Não dá para andar de fé em fé, vivendo na mentira. Não dá para andar de fé em fé, vivendo no engano, vivendo manipulando as pessoas. Não dá para ter o caráter transformado quando eu não permito que o Senhor faça a vontade dEle na minha vida. Ainda que venham tribulações, ainda que venham dificuldades e venham problemas. Abraão estava diante de uma grande dificuldade, mas Deus estava cuidando dele, e ele tentou dar uma ajudinha. Ele tentou dar uma ajudinha, e com essa ajudinha ele usou a mentira. E nós não podemos misturar o profano com o santo. Aquilo que nós praticávamos, aquilo que nós fazíamos, ficou no passado. Agora nós não trazemos mais para andar com aquilo que Deus tem para nós hoje. Nós não trazemos coisa do passado que o Senhor eliminou da nossa vida, que limpou do nosso caráter, para tentar caminhar agora. Jacó tinha um nome, e o significado era enganador. Enquanto Jacó andou da maneira dele, ele usou de engano, ele usou de mentira, ele usou de trapaça, para obter tudo aquilo que ele queria. Mas Jacó teve um encontro real com Deus. Jacó teve um encontro real com o Senhor dos Senhores. E quando Jacó tem um encontro real com o Senhor dos Senhores, até o nome dele é mudado. Porque agora há uma transformação no coração de Jacó. Agora ele vive totalmente dependente do Senhor. Essa transformação no caráter, esse encontro tem que acontecer na minha vida e na sua vida.
Tem que acontecer essa transformação no seu caráter, porque enquanto a gente não muda, Deus não para. Enquanto Pedro não mudou, Jesus não parou, Deus não parou. Enquanto Paulo não mudou, ele não parou. Enquanto Jacó não mudou, ele não parou. Enquanto você não mudar, enquanto eu não mudar, o Senhor não vai parar, porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele não vai permitir que nós tenhamos um caráter corrompido, um caráter maligno. Ele quer que nós tenhamos o caráter dele, porque nós somos povo dele, santo e separado. Há uma terceira lição que nós temos que aprender com Abraão, e a terceira lição é: nós temos que ter fé para ter uma aliança com Deus. É preciso ter fé, porque ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando, você tem certeza que vai acontecer. É a convicção daquilo que você não viu, isso é fé. E quando nós andamos com Deus, nessa aliança, nós precisamos caminhar de fé em fé. Nós precisamos ter essa fé. Você vai olhar pela vida de Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão e revela para ele a vontade dele para ser realizada. Há certo que Abraão ainda não tinha entendido todo aquilo que Deus estava falando. Quando diz que todas as famílias seriam benditas através da linhagem dele, da nação que viria dele, ele não sabia da revelação que o próprio Jesus viria desta família. Mas ele se lança em fé, crendo e caminhando com Deus. Mas acontece que no capítulo 12, Deus chama ele. No capítulo 15, ainda nada aconteceu e muita coisa passou. E agora o Senhor chama ele e pela palavra vai revelando: olha Abraão, olha os céus, olha as estrelas dos céus. Você pode contar, Abraão? Você pode contar as estrelas do céu? Serão numerosas. Se você pode contar, a sua família será muito maior, a sua descendência será muito maior. Vê se você pode contar. Olha, Abraão, olha para o céu, Abraão. E pela palavra o Senhor vai fortalecendo a fé dele. Por isso a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra viva. Como você está nessa noite ouvindo a palavra, confirmando de alguma promessa que Deus fez para a tua vida, das promessas que Deus tem para a sua vida. Porque Abraão estava caminhando, mas aí vai chegar no capítulo 15, nada aconteceu, nada visível, nada palpável, nada aconteceu. Chega no capítulo 17, é que o Senhor vai aparecer de novo a Abraão. Muitos anos passaram, 24 anos passaram, e Abraão só tinha a palavra de Deus. É isso que eu e você temos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a revelação da palavra no meu coração, no seu coração. Você não pode deixar que os problemas, que a correria, que o tempo que para nós muitas vezes parece muito longo, às vezes parece que acabou tão rápido. Quando nos agrada a gente diz, mas já acabou. Quando demora a gente fala, mas está demorando muito, porque nós estamos ansiosos. Quando o tempo, a gente quer muito uma coisa e ela não chega, e você fica ansioso, aquilo vai te sufocando, e parece que não chega nunca. Chega para todo mundo, mas não chega para você. Você está vendo acontecer na tenda dos outros, mas não na sua. Era assim que Sara e Abraão viam. Eles viam acontecer nas outras tendas, mas não na deles. O choro da criança acontecia na outra tenda, mas não na deles. E passa-se todo esse tempo, 24 anos, e o anjo aparece. E o Senhor aparece a Abraão e diz: daqui um ano você terá o Isaque. Daqui um ano nascerá o Isaque. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei o que foi revelado a você e quanto tempo você está esperando. Mas nessa aliança com Deus, você tem um compromisso com o Senhor. Essa aliança com Deus, ela é reforçada quando nós vamos para o joelho orar. Quando nós vamos para a oração.
quando nós vamos para o clamor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós oferecemos, como Abraão em todo esse tempo, oferecia de tempo em tempo sacrifícios ao Senhor, oferecia o que Ele tinha de melhor. A minha vida e a sua vida tem que estar oferecida ao Senhor para a honra e a glória dEle, não importa a promessa, porque nós não servimos ao Senhor pelas promessas, nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. Então Ele tem cuidado de nós, e nós continuamos de fé em fé, vencendo, mas fazendo aquilo que Ele chamou nós para fazermos. Não importa o tempo que vai passar, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não muda. Porque quando Ele age, ninguém pode impedir, porque os seus planos não podem ser frustrados, e os planos dEle é que nós, como família, descendentes de Abraão, de Jesus, nós seremos benditos em todo lugar aonde nós estivermos, pela bênção dEle na minha vida e na tua vida. Não importa quanto tempo você andou longe, se agora você está entendendo que Ele morreu por você em uma cruz, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele está vivo, e que você foi colocado agora, sentado numa região celestial, porque você é co-herdeiro em Cristo Jesus, e as bênçãos são para você também. Hoje você pode orar e mudar a tua vida. Hoje você pode entregar a sua vida completamente ao Senhor e começar uma nova história. Talvez você tenha feito escolhas erradas no caminho. Abraão, limitado como eu e você, também cometeu os seus erros. Abraão escuta a Sara que diz: deita-se com a minha serva Agar. E a consequência disso nós vemos até hoje. Porque em algum momento, Abraão deu ouvidos a Sara. Em algum momento Abraão deu ouvidos a Sara e se esqueceu da promessa de Deus. Em algum momento ele achou que aquele jeitinho fosse o que Deus iria fazer. A promessa era específica, era do ventre de Sara. A promessa não era do ventre de outra mulher. Entenda que tudo aquilo que tentarem revelar para você, tudo aquilo que tentarem falar para você, se você confrontar com a palavra de Deus e ela não estiver 100% na palavra, foge. Foge, porque é engano do inimigo para tentar derrubar você. É engano do inimigo para tentar destruir a tua vida. Ele vai usar de meias verdades, de um jeitinho, para tentar convencer você a fazer algo como se você estivesse ajudando a Deus, e como se Deus precisasse da minha ajuda e da sua ajuda. Abraão era falho como todo mundo, mas Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. E Abraão seguia servindo a Deus, Abraão seguia obedecendo a Deus, Abraão seguia fazendo a vontade de Deus. Por isso, ele vai sendo abençoado por Deus. A quarta lição que nós temos que aprender com Abraão, é a fé para obedecer acima de tudo. Fé para que nós possamos obedecer acima de tudo. Abra comigo em Gênesis capítulo 22, eu estou quase encerrando. Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão obedecia acima de tudo. Agora Abraão tem o seu Isaque. Isaque agora caminha com Abraão, e o Senhor pede a Abraão para que sacrificasse, para que oferecesse em holocausto a vida do seu filho. Abraão tinha duas opções aqui. Ele podia matar o seu filho e acabar com o seu sonho e ter que enfrentar Sara. Imagina Abraão saindo de casa e Sara dizendo: onde você vai, Abraão? Eu vou oferecer sacrifícios, e você não vai levar o sacrifício,
Sim, eu vou ali matar Isaac. Qual a chance de uma mãe deixar o pai sair com o filho dela, da casa dela, ouvindo isso de Abraão? Abraão sabia que Deus proveria. A obediência de Abraão, a confiança de Abraão em Deus, ela era tão grande, que ele toma o seu filho e vai para oferecer. O Abraão tinha duas opções: ou ele matava o seu filho, ou ele rompia o seu relacionamento com Deus, aquele que estava patrocinando e tinha patrocinado o sonho, pois Sara era estéril, o Abraão já tinha 100 anos, Sara já de idade, já havia encerrado o curso do seu ventre, não produzia mais óvulos, mas Deus deu o filho para ele. Eu não sei o milagre que você precisa, eu não sei aonde você tem expectativa de que Deus vai fazer. Eu sei que Deus, o nosso Deus, é um Deus do impossível. E se você crê, e como nós andamos pela fé, você tem que crer. Você tem que crer nesse Deus que diz que vai fazer, Ele vai fazer. Contra todas as possibilidades, Ele vai fazer. E agora Abraão, ele escolhe: ou mato o meu filho, ou eu faço o que Deus está falando, ou eu vou romper com Deus agora e vou fazer a minha vontade. E ele nos dá essa lição de fé, em obedecer a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que entender que nós não podemos viver em função do Isaac que Deus nos deu. Quando você vive em função de Deus que te dá o Isaac, você vive em função de Deus que te dá o Isaac, você sempre vai ter Deus. Mas quando você começa a viver em função do Isaac, quando você começa a viver em função do Isaac, você não encontra Deus. E na falta de você não ter Isaac, aí você começa a murmurar. Porque você vive em função do Isaac. Porque você vive em função daquilo que você quer tanto, com aquilo que você pediu tanto, aquilo que você lutou tanto. E aí quando chega essa bênção, quando você começa a viver para ela, na falta dela, o dia que ela for embora, você se revolta contra Deus. Fique firme onde você está e viva em função de Deus, para obedecer a Deus acima de todas as coisas, de todas as adversidades, de todos os problemas. Você continua caminhando e servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando aonde Deus pediu para você caminhar, fazendo o que Ele falou para você fazer, porque a promessa de Deus, ela vai chegar. Há algumas características de uma promessa de Deus, tem pelo menos 3. A primeira é que você tem que entender que Deus não tem pressa para realizar o que Ele tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida não é para vir agora e logo se perder. O que Deus tem para a sua vida, Ele é concreto, Ele é real, Ele é firme, é para você usar, é para você usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você. É bom, é perfeito, é agradável. Se você precisar passar por uma dificuldade, aonde você está vendo que Deus está cuidando de você, você tem que dar glória a Deus, porque Deus está cuidando de você. E é na tribulação que Paulo vai dizer, que na tribulação que nós vamos adquirindo paciência, e a paciência nos dá experiência, e a experiência nos dá esperança, e não é uma esperança que traz confusão, e a esperança caminha lado a lado com a fé. Por isso nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque Deus não tem pressa, porque cada um de nós temos um processo a ser tratado, para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. Abraão precisou de 25 anos para receber a bênção, mas ele não trocou a sua bênção, ele não trocou Deus pela sua bênção. Quando Deus tira José da casa do seu pai, da maneira como ele é arrancado, Deus tinha uma promessa nele e através dele, mas nesse processo foi necessário 13 anos de escravidão. Mas Deus era com José. Precisou-se de 13 anos. Entenda que há coisas no seu caráter, na sua vida, há promessas que você vai receber de Deus, que nesse processo você vai precisar de um bom tempo para que Deus faça na sua vida.
Há situações da sua vida que em pouco tempo o seu caráter já é transformado, você já é experimentado e você está pronto para receber o melhor de Deus. Mas enquanto você não permite Deus trabalhar em você, enquanto você não está preparado para usufruir tudo aquilo que Deus tem para você, Ele vai cuidando de você. A sua função é não desviar, a sua função é não voltar para trás, a sua função é obedecer a Deus acima de todas as coisas, porque Ele não tem pressa, porque o que Ele tem é o melhor, não é uma coisa apressada. A segunda característica é que Deus nunca se esquece do que Ele prometeu. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de Daniel na Babilônia. Deus não se esqueceu de Paulo na prisão. Deus não se esqueceu de Jacó longe da sua casa. Deus não se esqueceu de José como escravo. Deus não esqueceu da promessa que Ele tinha feito a Abraão. E Deus não esqueceu das promessas que Ele tem para você. Ele não se esqueceu. Ele não mudou. A terceira característica é que Deus cumpre o que Ele prometeu. Ele não tem pressa, Ele não se esquece e Ele cumpre. Ele é imutável. Você tem que entender que Ele vai realizar na sua vida o desejo do teu coração quando você se deleita no Senhor. Quando você se deleita no Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração. Não é para você se deleitar no teu coração e usar Deus para que faça a vontade do teu coração. É diferente. Quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós nos agradamos, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que é carnal, que tudo aquilo que nos afasta de Deus, e seguimos de fé, crendo, obedecendo a Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração, porque agora o nosso coração é um coração transformado, regenerado, é um coração igual ao coração dele. Portanto, o nosso pensamento, os nossos desejos estão sempre para a honra e a glória do nome dele. Por isso Ele realiza os desejos do nosso coração, porque nós nos deleitamos em fazer aquilo que agrada a Ele. Eu quero convidar você, onde você está, para você se colocar de pé. Se você pode, se você não pode, você coloca a mão no seu coração, você fecha os seus olhos. Hoje é só o primeiro dia, é só a primeira quinta-feira de 7 quinta-feiras em que nós vamos falar desses homens, desses heróis, que nós vamos falar da vida de cada um desses homens, que nós vamos trazer à memória a palavra do Senhor, do extraordinário que esses homens viveram. E nessa noite eu quero convidar você, para você clamar a Deus junto comigo, para você trazer à memória as promessas que Deus já te fez, para você trazer à memória aquilo que Ele prometeu e que o inimigo não pode roubar, e que no tempo certo, sem pressa, quando você for tratado, quando tudo estiver pronto, o Senhor vai entregar e realizar na tua vida, porque a vontade dEle é nos abençoar, porque nós somos benditos, nós somos abençoados, porque somos filhos espirituais de Abraão, da descendência do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite, buscando a Tua presença, clamando, Senhor, pela Tua presença, clamando pela Tua graça, pelo Teu amor derramado em nossos corações, para que nosso coração ande de fé em fé, para que nós possamos ter o nosso coração tratado, o nosso coração regenerado, o nosso caráter, Senhor, forjado no fogo do Teu Espírito, para que nós tenhamos o caráter do Senhor, renunciando o pecado, renunciando aquilo que nos afasta de Ti, tirando, Senhor, da nossa presença, tirando do nosso caminho, tirando da nossa vida, tudo aquilo que nos atrapalha de viver todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, derrama, Senhor, da Tua
tua graça, do teu amor. Traga a memória, Senhor, de cada homem, de cada mulher que está clamando nessa noite, enchendo o coração de fé das promessas que o Senhor já revelou, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as promessas que o Senhor já fez, e nós queremos viver, Senhor, todas elas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus. Aonde você está, glorifique Ele com a sua boca, aplauda Ele se você puder. Você precisa confiar em Deus, você precisa se lançar na presença do Senhor. Você não pode se esquecer, não importa quanto tempo passou, a tua fé está naquele que é vivo, aquele que é galardoador de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Receba isso para a tua vida em nome de Jesus. Erga sua mão, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E a igreja do Senhor, você que ama Ele, diga amém, amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente, compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações, contribua. Que Deus te abençoe, fica com Deus.